Meu pai está furioso porque minha mãe dormiu com outros homens. Mas eles estão em um casamento aberto, e ele insistiu. Nunca achei que veria meus pais discutirem sobre abrir o casamento. Cresci acreditando que eles eram uma daquelas raras exceções. Casados há mais de 20 anos, ainda rindo juntos no sofá, ainda saindo para jantar de mãos dadas. Mas aos poucos, comecei a perceber os silêncios. Pequenos, mas constantes. Meu pai olhava para o celular mais do que para minha mãe. Minha mãe falava, e ele respondia com monossílabos. A casa estava intacta por fora, mas por dentro, parecia que algo havia se deslocado. Foi numa noite de sexta-feira que tudo começou. Eu tinha saído do meu quarto para beber água e ouvi a voz do meu pai na sala, baixa, tensa. A porta estava semiaberta. Ele falava sobre experimentar coisas novas, não ser mais jovens, e confiança mútua. Minha mãe estava sentada, com a taça de vinho na mão, olhos arregalados. Não disse nada nos primeiros minutos. Quando respondeu, foi só um: "Você tá falando sério?" E ele estava. Na manhã seguinte, ela parecia exausta, como se não tivesse dormido. Eu tentei não me meter. Claro, porque quem sou eu? Mas quando a gente vê os próprios pais nessa corda bamba, é impossível não sentir um nó no estômago. Com o tempo, ficou claro que aquele desejo não era novo. Meu pai vinha pensando nisso há meses, talvez anos. Dizia que era por amor, por transparência. Que preferia isso do que trair escondido, como via tantos amigos fazendo. Mas havia algo no seu olhar, um brilho estranho, quase ansioso, como se ele já tivesse alguém em mente. E talvez tivesse. Ele usava palavras bonitas, mas eu via que, no fundo, aquilo era mais sobre ele do que sobre nós. E quando digo nós, é porque eu me sentia parte disso tudo, mesmo não sendo o cônjuge. Era minha família em jogo. Minha mãe, mesmo relutante, acabou aceitando. Disse que se fosse para salvar o casamento, estava disposta a tentar, mas impôs condições. Nada de envolvimento emocional, nada de trazer ninguém para casa. Discrição, cuidado, respeito. E ele aceitou. Na hora, parecia justo. No começo, ela não se envolveu com ninguém. Passaram-se semanas em que ela fingia estar ocupada, mas passava as noites assistindo séries sozinha ou lendo. Meu pai, por outro lado, já saía. Com a desculpa de amigos do trabalho, ele se permitiu explorar aquilo com pressa. Achei estranho, mas ninguém queria confrontos. Então veio o dia em que minha mãe também saiu. Eu a vi se arrumando no espelho, com uma maquiagem leve e um vestido que não usava há tempos. Perguntei para onde ia, e ela sorriu com um olhar que misturava nervosismo e culpa. Só um encontro. Coisa simples. Naquela noite, meu pai ficou em casa. E ficou estranho. Ele tentava parecer relaxado, mas roía as unhas, andava pela casa, olhava o relógio a cada 5 minutos. E eu, ali, tentando fingir que não percebia a atenção. Quando ela voltou, depois da meia-noite, ele fingiu que dormia no sofá. Mas eu sei que não dormia. Alguns dias depois, eles sentaram na cozinha e fizeram o acordo oficial. Falaram sobre limites. Disseram que queriam ser honestos, que não queriam mentiras. Mas havia uma regra acima de todas. Nada de se apaixonar. Sexo era uma coisa, amor era outra. A fronteira estava ali. Lembro da frase exata da minha mãe. Se um dia isso deixar de ser leve, a gente para. Mas como se controla o que se sente? Como se freia o coração de caminhar por conta própria? Na teoria parecia simples. Na prática, era uma bomba relógio. As primeiras semanas foram estranhas. Meu pai saía 2, 3 vezes por semana. Voltava rindo, leve, animado. Minha mãe se fechava mais. Não perguntava. Não demonstrava ciúme. Apenas anotava mentalmente cada ausência dele. Até que ela começou a sair também. Lembro do dia em que a vi chorando no banheiro, em silêncio. Não sabia se era culpa, frustração ou saudade de quando as coisas eram mais simples. Tive vontade de abraçá-la, mas não sabia se ela queria. Tínhamos nos tornado todos estranhos morando na mesma casa. Comecei a evitar a sala, a cozinha, os corredores. Cada canto tinha uma tensão diferente. Comecei a dormir com fones de ouvido, só para fugir das vozes baixas, das discussões contidas e dos silêncios ainda mais pesados. Foi nesse período que percebi o quanto o silêncio pode ser ensurdecedor. Não eram brigas escancaradas. Eram olhares que não se encontravam mais, portas que se fechavam sem barulho, jantares feitos em horários diferentes para evitar a presença do outro. Minha mãe sorria menos. Meu pai falava demais sobre coisas irrelevantes. E eu me sentia um fantasma numa casa cheia de lembranças de um amor que parecia ter expirado. Mas ainda assim, ninguém dizia que estava infeliz. Talvez por medo, talvez por orgulho, ou porque acreditavam que aquilo ainda era uma fase, um experimento, e que no fim tudo voltaria ao normal.
Só que as coisas, quando quebram, nunca voltam exatamente como antes. E foi ali, no meio daqueles silêncios, que tudo começou a ruir de verdade. Demorou um tempo, mas eu notei. Um dia, minha mãe voltou de um encontro e parecia diferente. Não era apenas um sorriso. Era um brilho que eu não via há anos. Ela parecia leve, como quem finalmente respirava depois de muito tempo submersa. Eu não quis perguntar, mas era impossível não perceber as pistas. Ela trocava mensagens no celular com um cuidado quase juvenil, cantarolava enquanto fazia o café e, pela primeira vez em muito tempo, comprou flores para si mesma. Ela não me contou de imediato, mas a verdade vazava pelos olhos dela. Havia alguém. Alguém que a fazia sentir vista, ouvida, desejada, não só como mulher, mas como pessoa. E foi aí que a estrutura, já frágil, começou a rachar de vez. Meu pai ainda achava que estava no controle. Para ele, tudo era uma brincadeira refinada, uma modernidade que o colocava acima da média dos homens da sua geração. Ele dizia que o casamento aberto tinha salvado a relação, que eles estavam mais honestos do que nunca. Mas ele não via, ou se recusava a ver, o que estava nascendo ali. Ele achava que minha mãe estava só experimentando, como ele, que ela nunca deixaria alguém entrar de verdade, que o acordo se sustentaria só na base da lógica e das regras. Até que um dia ele a viu rindo no celular, um riso solto, íntimo, como quem se sente segura do outro lado da linha. E ali, eu vi o sangue esvair do rosto dele. Depois desse dia, ele mudou. Não de forma explosiva, mas com pequenos gestos. Começou a fazer comentários ácidos sobre os looks dela, perguntas disfarçadas de piada, como: vai sair com o poeta hoje? Ou: esse perfume é novo? Quem te deu? Minha mãe, sempre serena, fingia não ouvir, mas o olhar dela endureceu. Ela estava se defendendo. Começou a sair sem avisar. Trocava o tom doce por um silêncio resoluto. E eu, que até então só observava de longe, comecei a sentir raiva. Raiva do meu pai por querer um jogo cujas regras ele mesmo não conseguia jogar. E raiva da situação por ter transformado o lar onde eu cresci em um campo de batalha emocional. Foi numa noite chuvosa que tudo explodiu. Eu estava no meu quarto quando ouvi os gritos. Não eram altos, mas vinham carregados de dor. Você ama ele, não é? Meu pai perguntava repetidamente. Foi só sexo, é? Só diversão? Minha mãe não gritava. Só dizia: você quis isso. Você me pediu isso. Você abriu a porta. A dor dele era visível. Mas o que me doía mais era ver que ele não estava sofrendo porque ela quebrou uma promessa, mas porque ela sentiu algo que ele nunca imaginou que sentiria. Amor. O impensável. O incontrolável. E naquele momento, o que parecia moderno virou tragédia. Ele descobriu o nome do homem. Não sei como. Talvez vasculhando o celular dela. Talvez ela mesma tenha dito, cansada de mentir por algo que já nem era mais proibido. O nome era Pedro. Meu pai não conseguia mais ouvi-lo sem fechar a cara, sem sair da sala, sem murmurar alguma ameaça vazia. Pedro se tornou o símbolo de tudo que ele perdeu. E pior, do que ele mesmo permitiu. Era como se meu pai tivesse aberto a jaula achando que domaria a fera. Mas foi ele quem foi devorado. Minha mãe, por outro lado, continuava calma. Não fria, mas firme. Ela não recuava, não pedia desculpas. Porque, no fundo, ela não havia quebrado o acordo. Ela só foi mais fundo do que ele imaginava ser possível. Depois disso, meu pai tentou retomar o controle. Quis fechar o casamento. Disfarçava o pedido como uma nova fase. Dizia que era hora de se reconectar, que já tinham vivido o suficiente essa experiência. Mas a verdade era que ele não aguentava mais a ideia de dividi-la, especialmente com alguém que ela realmente admirava. Minha mãe ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou de falar, ela respondeu com uma frase que eu nunca vou esquecer. Você não quer me amar. Você quer me possuir de novo. E saiu da sala. Meu pai chorou naquela noite. Chorou como nunca vi. Pela primeira vez vi meu herói desmoronar. E foi ali que percebi. Às vezes, a liberdade que a gente oferece aos outros só é sincera enquanto acreditamos que somos insubstituíveis. As brigas começaram a surgir de forma disfarçada. Nunca era pelo motivo real, mas qualquer detalhe se tornava um pavio. O tempero do arroz, a toalha molhada na cama, o volume da televisão. Pequenas coisas que antes passariam despercebidas, agora geravam discussões carregadas de ressentimento. Meu pai não gritava com frequência, mas sua raiva escorria em sarcasmos, em olhares pesados, em comentários que visavam ferir. E minha mãe, ela parou de tentar apaziguar. Só respondia com uma frieza que me dava calafrios. Era como se dois estranhos habitassem a mesma casa, usando máscaras de um passado que já não existia. O casamento aberto não era mais um experimento, era um campo minado. E eu estava ali,
entre os dois, tentando fingir normalidade enquanto sentia o peso de cada palavra não dita, de cada prato colocado na mesa sem troca de olhares. O que mais me machucava era ver que o amor entre eles, mesmo ainda existente, estava sendo esmagado por algo mais cruel: o orgulho. Certa noite, acordei com um barulho estranho. Eram vozes, mas não de briga. Fui até o corredor e ouvi meus pais conversando na cozinha. A voz da minha mãe era suave, cansada. Ela dizia que nunca quis machucá-lo, que só queria sentir que ainda era vista, que ainda era viva. Meu pai chorava. Não tentava esconder. Perguntava por que ela não o amava mais, por que Pedro tinha conseguido algo que ele não podia mais oferecer. Minha mãe não respondeu de imediato. Depois de um longo silêncio, disse: porque ele me ouviu sem tentar me consertar. Aquilo doeu em mim como se fosse comigo. Era uma frase simples, mas carregada de tudo o que faltava entre eles. Meu pai tentou justificar, dizer que ainda a amava, que tinha medo de perdê-la. Mas a verdade era mais dura. Ele já a havia perdido antes mesmo de perceber. Naquela madrugada, dormi com o som abafado de soluços atravessando as paredes, e senti que a casa nunca mais seria a mesma. Não sei exatamente quando me vi envolvido demais. Talvez tenha sido no dia em que minha mãe me perguntou com olhos marejados: você ainda admira seu pai? Ou talvez quando meu pai desabafou comigo, pedindo conselho como se eu fosse o adulto da casa. Comecei a carregar dores que não eram minhas, a me culpar por não conseguir consertar o que estava quebrado. Me sentia impotente, dividido, traidor de um lado toda vez que escutava o outro. Passei a me isolar. Amigos me chamavam para sair e eu recusava. Tinha vergonha de falar sobre o que vivia em casa. A verdade é que, por mais que o casamento deles fosse consensual, nada daquilo parecia saudável. Nada parecia certo. E o pior era não saber se aquilo era passageiro ou o começo do fim. Encontrei a carta por acaso. Estava no fundo da gaveta dela, dobrada várias vezes. Começava assim: Pedro, eu não sei se você entende o que significou para mim. Li até o fim com as mãos trêmulas. Minha mãe falava sobre medo. Medo de amar fora do casamento. Medo de não voltar. Mas também falava sobre a liberdade de se sentir desejada, de conversar sobre a vida sem cobranças, de caminhar na rua de mãos dadas, sem precisar justificar sua existência. Ela dizia que não queria abandonar minha família, mas que também não podia mais fingir que estava completa ali. A carta não tinha sido enviada, talvez nunca fosse, mas seu conteúdo era uma confissão silenciosa de tudo o que ela tentava esconder. E, ao mesmo tempo, uma sentença. Minha mãe havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Comecei a me perguntar se Pedro era o verdadeiro amor da minha mãe, ou se era só a representação de tudo o que ela perdeu ao longo dos anos. Ele era mais jovem? Mais atento? Mais presente? O olhar dela se suavizava ao falar dele, mesmo que raramente. Era um carinho que eu não via há muito tempo. Com meu pai, o tom dela era sempre de cautela, como se pisasse em cacos de vidro. A grande ironia é que talvez ela nunca tivesse ido tão longe se meu pai não tivesse aberto essa porta. Ele liberou algo que nunca mais conseguiu controlar. E agora, assistia a mulher que amava encontrar amor de verdade nos braços de outro. É doloroso admitir, mas eu também sentia simpatia por Pedro. Não por quem ele era, mas por tudo que ele representava. Escuta, acolhimento, gentileza. Coisas que minha mãe sempre ofereceu, mas raramente recebeu. Depois de semanas de brigas e confrontos, veio o silêncio. Não o mesmo do começo. Este era mais denso. Era o silêncio da resignação. Meu pai parou de perguntar. Parou de discutir. Apenas acordava, tomava seu café e saía. Minha mãe lia mais, falava menos. Os dois dormiam no mesmo quarto, mas em camas separadas, mesmo que só emocionalmente. O ambiente em casa virou um vácuo. Nada acontecia, mas tudo pesava. Eu caminhava pelos cômodos como um visitante de um museu de lembranças. Fotos na parede mostravam sorrisos que já não existiam. Roupas ainda se lavavam no mesmo cesto. Mas o amor, esse já não estava mais ali. E foi nesse silêncio que compreendi. Às vezes, a ausência de conflito não é paz, é abandono. Não era mais possível evitar. Depois de tantos silêncios, olhares cortantes e noites frias, chegou o momento em que tudo teve que ser dito. Foi um domingo cinza, daqueles em que o céu parece refletir exatamente o que a gente sente por dentro. Minha mãe estava sentada na varanda, com uma xícara de café nas mãos, olhando o horizonte como se tentasse adivinhar um futuro que ela já sabia que viria. Meu pai entrou e parou na porta. Ficaram assim por alguns segundos. Ele parado, ela imóvel. E então ele falou: você ainda ama ele? A pergunta veio baixa, mas pesada como chumbo. Minha mãe não respondeu de imediato. Respirou fundo, virou a xícara nos dedos e disse com a voz firme: eu amo quem eu sou quando estou com ele.
Isso responde? Meu pai fechou os olhos, como se aquela resposta fosse a última peça do quebra-cabeça que ele tentava não montar. A verdade que ele negou durante semanas, meses. Aquela era a confirmação. O casamento deles, mesmo ainda de pé, estava emocionalmente destruído. E eu, assistindo tudo da escada, tive a sensação de estar presenciando o fim de uma era. Uma dor silenciosa que eu nunca esqueceria. Ele insistiu. Dizia que aquilo não fazia parte do acordo, que ela tinha prometido não se envolver, que o casamento aberto era só uma expansão física, não emocional. Minha mãe o olhava com uma tristeza que não era culpa, nem raiva, era luto. Eu também achei que sabia onde estavam os limites. Ela respondeu: mas sentimentos não obedecem contratos. Você quis liberdade, mas só pra si. Quando eu comecei a viver, você surtou. Meu pai não soube o que dizer. Parecia perdido. Como alguém que plantou uma semente achando que teria controle sobre o que cresceria, e agora estava diante de uma floresta que não reconhecia. Era doloroso ver meu pai assim, frágil, desmontado. Sempre o admirei por sua lógica, sua segurança. Mas ali, ele era só um homem assustado com as consequências da liberdade que ele mesmo promoveu. Depois desse confronto, meu pai se calou. Não pediu que ela terminasse com Pedro, nem sugeriu uma separação imediata. Mas o que ele fez foi ainda mais cruel. Começou a sabotar. Pequenas atitudes que somadas viraram uma tortura silenciosa. Esquecia de buscar minha mãe no trabalho, deixava de avisar quando chegava tarde, largava coisas fora do lugar só para irritá-la. Começou a insinuar, diante de amigos, que ela estava confusa, influenciável, passando por uma fase. Era vingança passiva, um orgulho ferido tentando provar algum ponto, mesmo que destruindo o que restava. E minha mãe, cansada, começou a desistir. Não dele, mas da luta. Ela parou de se justificar, parou de tentar salvá-lo de si mesmo. E esse abandono foi, talvez, o golpe final. Porque quando a pessoa que você ama para de lutar contra você, é porque já aceitou que perdeu. Foi meu pai quem sugeriu passar uns dias fora. Disse que precisava respirar, pensar. Alugou um chalé sozinho e ficou lá por uma semana. Não ligava, não mandava mensagem. Só sumiu. Eu tentei não julgar. Ele precisava desse tempo, mas a verdade é que ele estava fugindo. Fugindo da casa que ele próprio transformou. Fugindo da mulher que um dia foi sua cúmplice, sua parceira, seu amor. E que agora o olhava como se fosse um estranho. Minha mãe não demonstrou dor com a ausência. Ela viveu aqueles dias com uma serenidade melancólica. Preparava o jantar só para mim e para ela. Lia no sofá, dormia mais cedo. Mas eu via nos olhos dela o peso do vazio. A ausência dele não era mais uma dor nova. Era uma companhia antiga. No fim daquela semana, minha mãe começou a fazer mudanças. Pequenas, mas simbólicas. Trocou os quadros da sala. Retirou a aliança. Mudou o perfume. Começou a planejar uma viagem sozinha. Era como se estivesse reconstruindo a si mesma, peça por peça, sem esperar aprovação. Não falou em separação, nem em amor. Mas eu entendi. Ela estava se libertando. E não por causa de Pedro ou por raiva do meu pai. Era por ela. Pela mulher que ela foi antes de ser esposa, antes de ser mãe. E que ela tinha reencontrado no espelho. Quando meu pai voltou, encontrou uma casa sutilmente diferente. Não pelos objetos, mas pela energia. Pela ausência de espera. E isso o devastou mais do que qualquer briga. Porque ela não gritava, não implorava, não chorava. Ela apenas seguia. E isso, para ele, era o pior castigo. No último jantar juntos antes da grande mudança, minha mãe serviu o arroz com lentilhas que ele adorava. Comeram em silêncio, como se aquele ritual fosse um adeus silencioso. Ao final, ela se levantou, pegou o prato dele e lavou com calma. Meu pai ficou olhando para ela com um misto de dor e ressentimento. E foi aí que eu vi. Ele não sabia se a odiava por amá-lo menos, ou se odiava por não saber amá-la mais. Ele tentou dizer algo, engoliu as palavras, e só murmurou: "Você mudou." Minha mãe, com uma calma que beirava a santidade, respondeu: "Eu só tirei as camadas que você não via." Naquela noite, eu chorei. Não por tristeza, mas por entender que o amor, às vezes, não acaba em gritos nem traições. Ele morre em silêncios, em omissões, em desejos não conversados. E o que sobra é só a verdade. Uma verdade que dói, mas liberta. Quando a verdade já tinha sido exposta, o que restava era a decisão: reconstruir ou partir. Meu pai ficou dias em silêncio. Não perguntava, não acusava, apenas existia ali, como um vulto na casa. Eu via no rosto dele uma guerra interna. O ego dizia que ele devia ir embora, mas havia algo mais profundo,
mais humano, talvez arrependimento, pedindo para ficar. Minha mãe, por outro lado, já havia feito sua escolha, embora não a declarasse em voz alta. Ela não parecia com raiva, não buscava punição, mas também não queria fingir que nada aconteceu. Era como se ela finalmente tivesse entendido que a dignidade de uma mulher não precisa vir gritando. Pode ser serena, firme, silenciosa. Meu pai tentou um último movimento. Sugeriu que fizessem terapia de casal. Foi sincero, acredito. Disse que ainda a amava, que queria tentar salvar o que restava. E pela primeira vez, eu vi minha mãe hesitar. Olhou para ele como quem vê uma versão antiga, quase esquecida, daquele homem que um dia a fez rir sem esforço. Mas então ela disse com um olhar cheio de doçura e dor: a gente já tentou demais sem perceber. Agora tentar é seguir em frente. Eles chamaram a mim e sentaram os dois à minha frente. Eu já sabia o que viria, mas mesmo assim, o momento foi devastador. Minha mãe pegou minha mão. Meu pai desviou o olhar. Nós vamos nos separar, ela disse, mas não vamos nos odiar. Meu pai concordou com a cabeça, mas eu via no fundo dos olhos dele a sombra do fracasso. Não porque o casamento acabou, mas porque ele entendeu, tarde demais, que amor não sobrevive só de intenções. Ele não queria o fim, mas não tinha mais como sustentar aquilo. Eles não se machucavam com palavras, mas com a distância, com a ausência de toque, de vontade, de esperança. Falamos pouco naquela noite. Choramos, cada um por motivos diferentes. Minha dor era uma mistura de luto e alívio. Luto pela família que um dia foi inteira. Alívio por finalmente ver a verdade sendo dita com coragem. E naquele silêncio compartilhado, houve um resquício de amor. Mas não o tipo que salva, o tipo que se despede. Depois da separação, minha mãe se mudou para um apartamento menor. Simples, mas com luz, com plantas, com o cheiro de incenso que ela sempre gostou, e que meu pai achava enjoativo. Ela comprou uma estante nova e reorganizou seus livros. Começou a caminhar no parque. Fez cursos online. Viajou sozinha pela primeira vez em anos. Ela não falava muito de Pedro. Eu sabia que ele ainda existia, mas agora não como um troféu ou como um ponto de fuga. Ele era um detalhe, não o centro. O centro era ela. E foi bonito ver isso. Mas também não era fácil. Ela chorava às vezes. Disfarçava a dor com organização. Me ligava de madrugada só para ouvir minha voz. A liberdade que ela conquistou tinha um custo. E ela pagava com coragem, mas também com saudade. Porque mesmo quando a decisão é certa, o coração ainda sente falta do que um dia foi lar. Já meu pai se afundou num silêncio sombrio. Continuou na mesma casa por um tempo, mas evitava tudo que lembrasse minha mãe. Guardou fotos, mudou a disposição dos móveis, mas o vazio era mais forte que qualquer decoração. Começou a beber mais do que o normal. Reatou com velhos amigos, mas falava pouco. Ficava muito tempo sozinho. E quando eu o visitava, parecia que ele envelhecia mais rápido a cada mês. Ele nunca me disse diretamente, mas entendi. Ele se odiava por ter desejado algo que não soube administrar, por ter confundido liberdade com descuido, modernidade com egoísmo, e principalmente por ter perdido uma mulher que ainda o amava, mas que não aceitava mais ser invisível. Nunca mais se envolveu com ninguém de verdade. Saía com algumas mulheres, mas nenhuma durava, porque no fundo, ele ainda estava preso à lembrança do que destruiu. E o pior castigo foi saber que a culpa era dele. Passei muito tempo tentando escolher um lado, tentando decidir quem estava certo, quem causou mais dor. Mas hoje vejo que não é tão simples. Meu pai errou, sim. Foi egoísta, imprudente. Mas também teve coragem de ser honesto, mesmo que por motivos errados. Minha mãe, por sua vez, se perdeu por um tempo, mas se reencontrou de um jeito que me inspira. Eles são humanos. Falharam tentando amar. Tentaram ser modernos, livres, justos, mas esqueceram que o coração não segue regras, que sentimento não obedece contrato, e que abrir um casamento é como abrir uma ferida. Pode cicatrizar ou pode infeccionar. Eu os amo, ambos, mesmo com suas falhas. Porque me ensinaram, mesmo sem querer, o quanto é difícil amar alguém e ainda assim manter a si mesmo inteiro. Hoje minha mãe sorri com mais frequência. Meu pai ainda carrega sua tristeza, mas a carrega com mais humildade. Eu sigo aprendendo. Tenho medo de amar, sim, mas também tenho esperança. O casamento deles acabou, mas o respeito estranhamente permaneceu. Eles não se odeiam, não se evitam, falam o necessário, trocam mensagens em aniversários, se perguntam se estou bem, não são inimigos. Só não são mais os mesmos. E talvez no fim, seja isso o que resta quando o amor amadurece até romper. Não ódio, não guerra, mas um entendimento doloroso de que, às vezes, amar alguém é também deixá-lo ir. E hoje, olhando para trás, vejo que o que sobrou do amor
É suficiente para seguir.